Saudações fraternas aos companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 44 com o tema Saber como convém. Quem vai fazer o estudo para nós é a nossa amiga Patrícia Rose. É com você, minha amiga Patrícia. Bom estudo e boas reflexões. Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 44, com o tema Saber como convém. Eu sou Patrícia Rose e farei o estudo com vocês. Então, como sempre, vamos ler o capítulo. E na epígrafe nós temos: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Quem disse isso foi Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isto que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Então vamos analisar o que esse texto quer dizer. O título dele já é bastante interessante, Saber como convém. E como é que convém saber, né? Então ele começa dizendo que a civilização sempre cuida saber excessivamente. Ou seja, nós estamos sempre querendo saber das coisas, somos curiosos, buscamos ter cada vez mais conhecimentos. A tecnologia hoje nos ajuda facilmente. Nós temos acesso ao que buscamos, porque todos temos um celular em mãos e qualquer curiosidade podemos satisfazer a qualquer momento. Mas ele chama atenção que é preciso saber como convém saber. Aí ele fala que por ainda as utilidades, as finalidades das coisas não serem ainda adequadas, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira, e a gente tem visto muito isso hoje devido às fake news. O combustível alimenta a maquinaria de agressão. Estamos vivendo agora um período de guerra já desde o ano passado, onde você vê aquelas máquinas, né, os gastos de combustível, quando poderia ser de forma mais útil, né? E aí ele faz uma comparação com o homem. Assim como é a máquina, assim também é o homem. Que ele diz que o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém.
E aí a gente fica pensando, o que é que a gente ainda não sabe, né? Então, muitas vezes a gente olha para tantas coisas. E no nosso dia a dia, por exemplo, a gente tem uma janela, né? E aí a gente se acostuma com a vista daquela janela, ela passa a ser familiar para a gente, né? E aí muitas vezes a gente deixa aquela janela fechada, porque não nos interessa abrir, a gente sai de manhã e só volta de noite. Só que se não olho para fora, né, se eu não costumo abrir a janela, eu também não vou olhar o que se passa do lado de fora, eu não vou olhar o sol, eu não vou olhar as estrelas, né? E à medida que a gente vai ficando sem olhar o sol, sem olhar as estrelas, sem olhar os passarinhos, as crianças brincando, as pessoas passando, a gente vai esquecendo que tudo isso existe, né? Longe dos olhos, né? Longe do coração. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, será que a gente não está familiarizado demais com as coisas ruins que nos cercam, esquecendo-nos de buscar as coisas boas, que na verdade é o que nos eleva a alma, é o que nos alimenta e nos estimula a sermos melhores? Será que o noticiário do dia a dia, as questões menores, não estão nos tirando a atenção, não estão nos tirando do foco, do que realmente vimos fazer aqui no planeta, para lidarmos com as coisas completamente fúteis, esquecendo-nos das úteis? Então ele continua dizendo, em todas as nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Então o que será essa atenção que ele fala? Ele fala das atividades evangélicas, mas se a gente for pensar, a atenção ela nos é exigida no dia todo, em todas as nossas atividades. Será que quando um filho meu vem conversar comigo, pedindo a minha atenção, eu dou? Será que aquele trabalho que está em cima da minha mesa, eu tenho a atenção adequada para com ele? Né? Será que as pessoas que me procuram, entendendo que por eu ser espírita, por eu ter um conhecimento, eles vêm buscar um acalento, uma esperança, uma palavra amiga, eu consigo perceber a dor do meu irmão naquele momento? Ou por eu estar desfocada, eu não consigo dar a atenção necessária a cada uma dessas situações que eu falei? Porque ter atenção é o direcionamento da consciência, né, o estado de concentração mental sobre determinado objeto. Então, se meu filho chega pedindo minha atenção, se o trabalho pede a minha atenção, se o irmão vem até mim buscando isto, e eu não estou concentrado com a minha consciência ali presente naquele momento, eu não vou poder ajudar. E a gente não precisa ser só cristão, né, ou não deve ser só cristão, quando a gente está dentro da casa espírita, dentro de uma atividade evangélica. A gente tem que ser cristão 24 horas por dia, porque a nossa missão é essa. Não nos cabe selecionar, né, em que momento devemos agir como Cristo agia, não é isso? Então ele vai dizendo que aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para o outro, para impô-la aos vizinhos. Ou seja, eu me arvoro de ser perfeito, né, de já ter alcançado o ápice da minha evolução espiritual, estou em missão, venho para cá só para ajudar os outros. Então eu não preciso, né, do Evangelho na minha vida. Quem precisa são os outros. É o povo da minha casa, são os vizinhos. E eu, no auge da minha arrogância, né, do meu personalismo, eu, como ele diz, eu tiranizo os outros, eu machuco, né? Eu me declaro melhor, paciente, e vou irritando todo mundo que ouve, vou confundindo a fé alheia, vou deixando de lado as minhas obrigações domésticas, as minhas obrigações enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha, justamente porque eu tenho títulos, né, dentro da casa espírita ou fora, que me dão, me validam, me autorizam a ser a pessoa que está no nível muito alto. Então eu tenho uma relação sempre de verticalidade com o meu próximo, achando que isso está me colocando numa posição de superioridade, esquecendo que aquele que quiser ser maior, ele tem que servir ao outro. Então, esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato, né? São as pessoas que não conseguem enxergar, né,
os seus próprios erros. Eles enxergam a trave no olho do outro, mas não enxergam o argueiro no seu olho. Então são os verdadeiros hipócritas, né? São os sepulcros caiados por fora, que Jesus se referia. Ou seja, todos precisamos ser purificados, sermos melhorados, aperfeiçoados, mas eu não reconheço isso por causa da minha empáfia, por causa do meu orgulho. Quem precisa melhorar é o outro para saber lidar com o ser de luz que eu sou, né? Quando qualquer pessoa que é de luz compreende muito mais do que pede compreensão, né? Como diz a oração de São Francisco de Assis, né? Aquele que tem muito para dar é muito cobrado. E é justamente porque ele alcançou uma outra compreensão que ele sabe doar muito mais do que pedir. Então, ele continua dizendo que os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabe por quê? Porque tudo isso são sinais de amor. Quando eu aprendi a amar, eu não exijo do outro. Eu sei que ele está naquela condição de dificuldade justamente porque ele ainda não tem o conhecimento que eu tenho, a compreensão que eu tenho. Ele ainda não entendeu que as leis divinas elas são irrefutáveis, inexoráveis. Elas alcançam a todos, quer saibam, quer não. Então a minha função, se eu já conseguir entender, se eu estou à frente, é ajudar os que estão na retaguarda e não espezinhar, ferir, humilhar, né? Eles usam o silêncio e a palavra, né? Porque todos têm o seu valor. Justamente porque a condição sine qua non para poder falar com sabedoria e ensinar com amor é escutar. Se eu não consigo escutar o outro, porque eu estou cheio de mim, né? E não tenho espaço vazio para lidar com o outro, talvez eu seja quem mais precisa de ajuda. Concordam? Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Porque é um canal, né? Se eu estou mais iluminada, essa luz eu recebo do alto e distribuo com quem está, no caso, precisando mais, né? E aí a gente pode até fazer uma troca. A gente não é porque a gente está no meio que eu não posso fazer uma troca com quem está em cima e com quem está mais abaixo do que eu em conhecimento. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporais não lhes modificam as energias, porque esse aqui é um lugar de sombras, é um lugar de fachada, é um mundo que não é real, né? Esse mundo concreto que a gente vem apenas como se você vai à escola fazer provas para saber se você realmente já conquistou aqueles bens imperecíveis, né? Que os ladrões não roubam, que as traças não comem, que o ferrugem não destrói. E será que a gente está conseguindo passar por esses testes? Aí ele diz, esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Então, quem sabe não tem necessidade de humilhar, de diminuir o outro, porque já entendeu os verdadeiros valores. E aí eu queria ilustrar também, contando uma historinha, né, que muito me toca, né? A gente sabe que nós temos muitos sonhos reveladores, né? E num desses sonhos, Eurípides Barçanufo, que é um trabalhador incansável do Cristo, ele foi, durante o sono, ele foi levado numa região distante da Terra. E lá ele começou a ver um lugar muito aprazível, muito agradável. E ele ficou desfrutando daquela atmosfera. E ele deteve-se algum momento naquela paisagem, né? Ficou tão elevado. E de repente ele percebe uma pessoa próxima. E aí ele, num deslumbramento, ele percebeu que ele estava na presença do Cristo. E ele ficou tão impactado que ele não conseguiu nem retroceder e nem avançar. Ele começou a lembrar da passagem do Cristo, das belíssimas demonstrações de carinho, de amor do Cristo. E aí ele começou a chorar. Chorou. E quando ele conseguiu passar
secar um pouco as lágrimas, ele viu que o Cristo também chorava. Ele achou estranho aquilo ali. E aí ele quis saber, né? Senhor, choras? Por que choras? E o Cristo nada disse. E ele, sem saber se estava sendo ouvido, ele disse assim: Senhor, choras por aqueles que desconhecem o Evangelho? E o Cristo disse para ele: Não, meu filho, eu choro. Deixa eu pegar bem a frase aqui que diz: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amar. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. E a partir dali, Eurípides Bassanufo acordou, não mais conseguiu dormir, e desde então vem seguindo as pegadas do Cristo, como todos nós devemos fazer. E eu queria deixar essa mensagem para que a gente pudesse entender que conhecer o Evangelho e não praticar é muito mais nocivo do que a gente desconhecer completamente, ok? Essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Paz no coração de todos. Agradecemos a nossa amiga Patrícia pela reflexão do capítulo 44, que traz como título Saber como convém. Este capítulo ele traz algumas reflexões importantes, né, que a nossa amiga trouxe com muita propriedade. E se alguém puder saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Interessante essa passagem de Jesus. E aí Emmanuel nos está dizendo: o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta o maquinário agressivo. Hoje não é mais só o rádio, né? Hoje a nossa internet está recheado de mentiras, que mudamos o nome de mentira para fake news, em verdade. E a gente precisa ter cuidado. O que nos convém? Ler, escutar e divulgar. É muito importante nós termos muito cuidado. O que me convém? O que é importante para a minha vida? O que é que vou levar dessa vida após essa jornada? É muito importante fazer essa reflexão. Agradecer mais uma vez a nossa amiga Patrícia e convidamos você, internauta amiga, para se inscrever no nosso canal do YouTube, divulgar a doutrina espírita, e conheça todas as nossas divulgações. Muito obrigado e até a próxima.